rapaziada do Reverbera Music, eu sou o Ed Dias, esse é o nosso canal de música alternativa. Vou trocar ideia com uma banda muito importante da cena do metal nacional, né, que em breve estará ganhando áreas internacionais. Seu disco já está rolando aí no mundo todo e hoje eu vou trocar ideia com um dos representantes dessa banda, que é o Kaique, guitarrista, base guitarrista solo. Antes eu vou fazer as apresentações aqui, as devidas apresentações de uma grande banda de metal brasileiro, que é o Hellgarden, banda de Botucatu com influências do thrash groove metal. Isso aí, Kaique. Bom, está lançando mundialmente o seu álbum de estreia, o Make Noise Live Fest, pela gravadora americana Brutal Record, disco que já é considerado uma revelação do metal nacional. O álbum foi gravado no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Forest Lab Studio, com o produtor Luciel Franco. Os integrantes é o Diego Pascucci, Kaique Gabriel, Guilherme Biondo, Matheus Barreira. Galera essa que foi elogiada por Rafael Bittencourt do Angra. Os caras não são mole não, eu vou trocar ideia aqui com o Kaique. Obrigado, mano, por ceder essa entrevista. É um prazer pra gente poder trocar essa ideia com você aí. Bom, vamos lá. Então, ô Kaique, fala um pouquinho pra gente aí sobre o processo de produção do álbum de vocês, pra gente abrir o nosso papo aqui sobre o trabalho, o Hellgarden, ou tudo aquilo que vocês vêm fazendo no metal brasileiro. A gravação ela foi bastante específica, assim, de certa forma, porque a gente quis resgatar algo que a gente via nas bandas que a gente gosta, assim, que são bandas mais dos anos 80, anos 90, que os caras gravavam de verdade, assim, sem edição, sem nada que não fosse a banda tocando realmente o que ela é. Assim. Então, a gente, desde do início das composições das músicas, a gente ia os quatro num estúdio e fazia música toda junta, assim, fazendo uma jam mesmo, e sem maiores produções, assim, sem ficar no computador, editando nem nada. Isso já deu uma vida muito diferente, uma cara muito única para as músicas, principalmente no dia de hoje, né? Que é algo muito digital e acaba perdendo a essência da banda tocando realmente. Aí, aliando isso, pensando nisso, no caso, a gente procurou o Liceu Franco, que é um produtor, posso falar que é um dos melhores aqui no Brasil. Ele é um cara demais, assim, ele pega tudo analógico, tudo que é de verdade, assim, faz a banda tocar de verdade e grava em fitas. Então a gente foi com essa intenção de gravar o disco em fita e isso traz outra cara, porque não tem edição, a gente tem que tocar realmente o que está no disco, assim, não tem edição depois, não tem nada digital acontecendo para arrumar alguma coisa. Se errou, se ficou ruim, refaz. E isso dá uma vida totalmente diferente pro álbum. E é sincero. Se você for no nosso show, a gente vai ser aquilo ali. Pô, que legal, né, cara? É bem fidedigno mesmo, né? Você ter ali um processo de gravação que praticamente reproduz o que você fez na íntegra, né, cara? Pô, é como se fosse uma gravação ao vivo de um show que você não tem, tipo, um processo de produção ali em cima do que foi produzido. É muito louco, cara. É, tipo, eu acho que o grau de dificuldade de se gravar dessa forma é absurdo. Saiu muito para conseguir gravar o nível que a gente queria, né? Nesse formato, porque requer muito do baterista, principalmente, assim. As nossas músicas, elas têm bastante variação de tempo, bastante partes diferentes que entram do nada, assim. Então, foi um puta desafio, assim, porque gravar em fita, tipo, como eu falei, não tem edição nem nada, assim. Então, mas isso é ótimo porque isso tornou a gente músicos muito melhores, assim, com toda certeza. Ah, sem dúvidas, não é só um processo de gravação, não. É um estudo dentro do mesmo contexto. Você está trabalhando para gravar, mas está estudando ao mesmo tempo que está gravando. Sem contar, velho, que eu imagino o tempo que vocês gastaram nesse processo de produção desse disco. Quer dizer, foram meses, no mínimo, gravando com essa estrutura, gravando com esse objetivo. Eu acredito que vocês tenham ficado aí meses dentro de um estúdio para conseguir terminar esse álbum.
Na verdade, a gente ficou muito tempo compondo, a gente começou realmente a compor o disco mais ou menos em 2017, final de 2017, acredito. E aí a gente compunha essas músicas e já testava elas, a gente já estava fazendo shows, assim. Então a gente já metia elas no ao vivo, assim, sem ter lançado, sem nada, assim. E a gente ia vendo a resposta do público, e foi ótima a resposta do público, assim. Então foram 2 anos e meio, mais ou menos, compondo essas músicas, fazendo show com elas já, para chegar lá no estúdio, e a gente ficou 15 dias lá gravando, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então foi um bom tempo para conseguir fazer isso em 15 dias, assim. Pô, então quer dizer, foram 15 dias para gravar. Mas quer dizer, o processo de produção já veio antes, porque vocês estavam compondo dentro do estúdio. Quer dizer, a parte musical da banda, ela foi composta por todos os músicos em estúdio, nos ensaios. Pô, legal pra caramba. Isso é interessante, porque muitas das vezes a música, por exemplo, quem faz a letra, é o que eu acho que é mais natural com alguns artistas. Ele faz a melodia, e coloca a letra na melodia. E tem caras, por exemplo, músicos que a gente conhece muito bem. A exemplo do Foo Fighters. Na verdade, ele faz todo o processo de produção. Ele toca a guitarra, ele toca o baixo, ele toca a bateria, depois ele canta. E depois disso ele convida os músicos para se adaptar àquilo que ele já gravou, e aí os caras fazem os shows. Mas o processo de produção praticamente está pronto ali, né? Ele não compõe junto com a galera, ele faz toda a música, ele já vem com as letras e depois o pessoal só tem o trabalho de tocar, que fica mais fácil, como se você tivesse que estudar para tocar uma música cover de uma outra banda. Não é isso? Aqui a gente preza muito pela banda, assim, todos participarem, todos terem uma ligação, né, com o que com o que tá sendo feito. Tipo, a gente se junta os quatro no estúdio e é o que sai dali, é o que a gente é, assim, né? Não tem como a gente fazer uma coisa e, passa aí, toca aí. Não vai ficar vai ficar muito bom, né? Não, é verdade, porque o legal da banda é ter o conjunto de identidades, né? Porque cada um tem a sua. Claro, as suas referências, os seus estudos, né? Aquilo que você teve enquanto experiência, que você vivenciou como músico, é levado muito em consideração quando você está numa banda. E a identidade de uma banda, ela diferencia de outras justamente por essa diversidade que existe dentro dos músicos, né? São as influências que você traz de fora, junta tudo aquilo num panelão, e aí sai de fato aquele estilo novo, que na verdade é a junção de vários estilos diferentes. Ok, que a masterização do disco ela foi realizada, né, pelo Alan Dutch, é isso? O cara que é conhecido por masterizar trabalhos do Motorhead, do Sepultura. E vocês tiveram essa contribuição desse cara que é genial, no mínimo, né, para trabalhar com Motorhead e para trabalhar com Sepultura, tem que ser um cara muito louco, muito bom no mercado. E para vocês, como que vocês encararam esse processo de masterização sendo feita por um especialista da área, claro, tendo trabalhado com bandas que são referências para o mundo todo, inclusive no metal? Eu gosto bastante de produção musical, então eu já conheci o trabalho dele já. Então, daí a gente chegou, já tinha o disco gravado, mixado, aí a gente falou, pô, cara, por que a gente vai mandar masterizar? Aí veio na minha cabeça, né, ele, mas eu falei, pô, mas é meio, não sei como vai ser, né, como entrar em contato, não sei. Aí eu falei, pô, vou procurar o e-mail dele e mandei o e-mail já com o álbum para ele escutar, para ele ver o que ele achava. Aí passou uma semana depois, achei que ele nem ia responder, assim. Ele voltou e falou, cara, amei o disco, tem um grande potencial e eu quero trabalhar nisso e tal. Aí a partir daí a gente ficou muito feliz, né? E, e ele fez a masterização do disco a partir daí, assim. Pô, cara, que bacana. Você vê que existe humildade em todos os lugares que você procura trabalhar, né? Não tem só aqueles soberbos ou caras orgulhosos, porque tem um pouco dessa característica no mundo da música, infelizmente. Mas você acha uns caras legais, né, meu, que são visionários também. Porque ele não iria, ele não se propuseria, sei lá se essa palavra existe, né? Mas talvez ele não ia encarar, trabalhar com uma banda que ele não acreditasse, que ele não enxergasse potencial.
ele viu isso em vocês, né, cara? Então fica muito claro que a banda tá realmente no caminho certo. Vocês tiveram oportunidade de trabalhar e de tocar com bandas grandes, bandas que são referências no metal mundial, e eu acredito que isso tenha sido uma experiência também bastante impactante e que começou a trazer para vocês uma certa certeza, né, de que vocês estavam realmente trilhando um caminho que levaria à gravação de um disco e à divulgação desse disco de forma mundial, como ele está sendo realizado, e a masterização por uma referência de um cara que trabalha com bandas grandes. Então essa questão de vocês trabalharem e já terem tocado com bandas com grande referencial, para vocês é encarada de que maneira? A gente é uma puta curiosidade, assim, a gente vai muito afim de trocar ideia com os caras, de saber o que que eles fazem, como eles fazem, o que que eles levam pro show, como eles, sei lá, como eles fazem a contabilidade do merchandise deles, como eles montam os palcos deles, o que eles estão usando de equipamento. A gente vai muito nessa sede, assim, de aprender com essas bandas. A gente já tocou com o Cris, já tocou com Claustrofobia, acho que Claustrofobia a gente já tocou umas 5 vezes com eles. Então é muito foda você pegar uma banda com uma estrutura já bem definida, já uma banda lendária do cenário nacional e, tipo, você ter essa experiência de ver como os caras fazem a coisa toda acontecer, assim, é surreal. Puta, é legal, né, cara? É uma escola mesmo, até porque quando você está muito tempo na estrada, parece que vira o seu cotidiano. Mas de bandas menores não é, né? Você tem aquela questão da interação com públicos que são gigantescos, né, cara? Tipo esses grandes festivais que acontecem, a exemplo do Rock in Rio, a exemplo do Lollapalooza, que o Rock in Rio principalmente que tem mais essa característica do heavy metal, né? Então você vê aquela quantidade de pessoas e bandas que têm essa experiência e essa capacidade de lidar com tudo isso, sem contar os equipamentos que são maravilhosos, os engenheiros de som que já são bem treinados com esse tipo de equipamento. Uma vez eu estava estudando sobre o Rock in Rio, o primeiro, e ficou muito evidente que tem essa questão do técnico, do cara que sabe trabalhar com equipamento, porque as bandas brasileiras tinham dificuldade de lidar com o equipamento que vinha do exterior, porque o Rock in Rio de 85 era uma novidade para o Brasil, tanto que algumas bandas se sentiram prejudicadas, cara, falou, pô, peraí, os caras estão sabotando o show da gente. Na verdade, os engenheiros brasileiros não sabiam lidar com aqueles equipamentos. Então, ter essa oportunidade, você sendo uma banda menor, eu não gosto de tratar assim como menor, mas uma banda com menos estrada, com menos experiência, serve como aprendizado e fica um toque pra galera, né? Utilizar essas experiências como aprendizagem, coisa que vocês estão fazendo muito bem. Cara, de referência, assim, quem são as referências que vocês utilizam, assim, que vocês se veem fazendo algo parecido? Pô, esse cara aqui me influenciou, ele que fez com que eu acreditasse no meu sonho, e talvez essa coisa, a parada tá dando certo, porque esse cara aí fez um barato muito louco, eu pirei e eu quis fazer igual. Nessa referência ao Sepultura, assim, acho que para qualquer banda brasileira, Crisium, Sepultura e várias outras, assim, Angra e tal, é a maior referência, né, de você ver caras brasileiros fazendo uma banda, cantando em inglês e podendo fazer turnê fora, lançando disco fora. Isso pra gente a maior influência, assim, é esses caras, assim, que realmente abriram as portas pra gente vir agora, né? Eu curto muito quando algumas bandas referenciam essas gigantes que são pioneiras. O Sepultura é pioneiro no Brasil. É a primeira banda que conseguiu, através do seu talento e da sua força de vontade, representar o Brasil no exterior. E não é só isso, né, mano? Pô, caras que fizeram shows em 76 países, os caras são bons demais e muito competentes. E é legal quando você pega uma banda que está começando e fala, pô, eu me inspiro no Sepultura, porque quando eles começaram eles não tinham em quem se inspirar. Talvez é o sonho que começou ali, né, cara? Fala, pô, ninguém fez isso, eu vou tentar. Mas você, por exemplo, hoje, né, vocês que estão migrando aí para uma carreira internacional, isso vai dar muito certo. Tendo como referência, sabendo que isso já deu certo com outras bandas, acho que agiganta mais essa vontade. Mas para os caras que começaram, porra, cara, há 1000 anos, lá nos anos 80, de repente causam um pouco de medo. Fala, puta, será que essa parada vai dar? Aqui no Brasil nunca teve uma safra de artistas que se venderam internacionalmente, né, malandro? Então eu tô indo nessa, então também faço minhas palavras, respeito muito o trabalho de Sepultura, respeito muito Ratos, que são duas bandas que estão sempre fazendo turnês internacionais, e assim como em breve veremos o Hellgarden fazendo vários shows na Europa, nos Estados Unidos,
e a gente vai estar torcendo pra caramba para que mais pessoas depois vão se inspirar em vocês e isso vai continuar, cara. O Brasil tem muito potencial de rock and roll, de heavy metal e de vários outros gêneros do rock. De ótimas bandas e ótimos músicos, assim. Eu acho que muitas bandas ficam, às vezes, dando volta por aqui, assim, e não conseguem nada, até o público, às vezes, falta um pouco de apoio, às vezes, realmente, assim, mas, cara, aqui tem ótimas bandas, assim, com Sepultura, Angra, Ratos, a gente tem ótimos exemplos do que é para ser feito, assim, né? Exemplos de sucesso. Pô, é muito legal, né, meu? Bom, eu também vi algumas matérias comparando, né, o Diego, que é o vocalista da banda de vocês, não é isso? Com o Phil Anselmo do Pantera e tal. E o que vocês acham dessas comparações? Vocês acham que se encaixa no perfil da banda de vocês? Diego, mas como a banda inteira, assim, a galera tá falando bastante, assim. Costuma ser mais daqui, assim, a galera mais gringa, assim, que tá recebendo material, fazendo review, resenha, matéria. Até uns reacts no YouTube, tá legal pro cacete isso. Mas a galera lá fora não costuma comparar tanto, assim. Ela fala mais de outras bandas também. Mas é uma referência pra gente, não só o Pantera, como o Exorder, que é uma banda que é mais pioneira, que vem um pouco antes do Pantera, e ela é mais pioneira nesse estilo que a gente gosta, assim. Crowbar também é uma banda que a gente gosta muito. Não só esses, mas como Sepultura, que a gente já estava comentando, e várias outras bandas, assim, desde Metallica, a gente gosta muito de anos 90, anos 80, tudo que aconteceu ali na cena, desde a gente gosta muito, sei lá, de um Red Hot até um Death, assim, então a gente é muito eclético dentro do possível para essas músicas, e assim, pra gente é uma honra ser comparado com o Pantera, porque é uma puta banda legendária, mas a Eu ia gente tem muitas perguntar. outras influências também. Eu ia perguntar exatamente isso, se de repente se incomoda a banda. Vocês falam, pô, a gente tem nossa identidade, né, meu? A gente toca do nosso jeito. A gente não tá copiando bandas do mundo para chegar no mercado e competir com algo parecido. A gente é uma coisa nova. Mas então não incomoda, não. Tá tranquilo se compararem vocês com outras bandas do gênero. Afinal de contas, é legal porque vocês estão sendo reconhecidos, sendo comparados com bandas consagradas e gigantescas no metal mundial. Então, quer dizer, tá tudo bem ser comparado com o Pantera, não pega nada. Cara, pra gente sim. Sei lá, tipo, Sepultura foi taxado de Slayer na época dele, certo? Então, putz, pra eles com certeza foi uma honra ser taxado como Slayer e pra gente também é uma honra ser taxado como Pantera. Porém, a gente chama atenção de tipo, tenta ver outras influências que tem ali, sabe? Que às vezes no Pantera não tinha, assim. E que não é nem melhor ou pior, é só diferente, sabe? Muito bom. E, cara, é uma curiosidade minha agora, porque eu acho que vocês estão num momento especial pra caramba, né? Tendo o álbum sendo lançado internacionalmente, porque não é uma coisa fácil. Se a gente for levar em consideração a realidade cultural do nosso país, não é todas as bandas que conseguem fazer isso. Ter um lançamento internacional, ou seja, nesse momento japoneses estão ouvindo a música de vocês, pessoas em vários países da Europa, da América. E como que vocês estão encarando isso, velho? Tá? Tipo, caiu a ficha, tá tudo bem, tá legal, ou não? Tá sendo uma coisa assim muito diferente, o pessoal ainda não caiu a... Não se localizou, falou, pô, puta bicho, nem eu acredito que essa parada tá acontecendo com a gente. Mas ou não, vocês já esperavam isso mesmo, tá tudo certo, é o que a gente sempre buscou e só estamos aí realizando um sonho que já era uma meta alcançável. Realmente era uma meta, assim, mas que a gente trampou bastante para chegar nisso, assim. Até o disco demorou um pouco mais para sair por causa disso, assim. A gente até aproveito para agradecer o Michael, que é o dono da Brutal Records, assim, que tá dando, né, um suporte imenso pra gente, assim, poder lançar mundialmente um disco, tanto digital quanto fisicamente, é muito importante para a carreira de qualquer artista, assim, não precisa nem ser de banda, assim. Então, a gente agradece muito esse apoio e pra gente tá sendo surreal, assim, a gente tá recebendo
um apoio do público muito absurdo, assim, não tem nada negativo sobre as nossas músicas, sobre o álbum, e é muito da hora ver as músicas que eu e meus amigos fizeram dentro de ensaios pro mundo e a galera gostando, assim. Até à tarde, um dia antes do lançamento, já tinha lançado no Japão e enviaram pra gente uma galera que tava escutando a música lá no Japão, e isso foi muito da hora. Até muito legal. Os caras já estavam escutando e falou, cara, que da hora, sabe? Que incrível, cara. E uma pena, porque assim, claro, a gente não escolheu viver uma pandemia, isso infelizmente é uma coisa que o mundo está tendo que se adaptar, né? E eu acredito que vocês já tinham, sei lá, agendado alguns shows, inclusive uma turnê europeia que vocês fariam, mas infelizmente nesse período não é possível, não é viável, claro, a gente não tem como fazer shows presencialmente. E o que vocês esperam para 2020, diante desse acontecimento histórico que é essa pandemia do coronavírus e com o lançamento mundial do disco? Como que vocês acham que o ano de 2020 vai ser para a banda de vocês e para a carreira que se inicia a partir de então? Devido à pandemia, a gente precisou cancelar o show de lançamento do que a gente queria fazer aqui na nossa cidade. A gente precisou também adiar, né, turnês. A gente estava com um planejamento para fazer bastante show aqui no Brasil e também uma turnê europeia, que a gente recebeu proposta. Mas acabou não dando certo. Sorte, né, porque talvez a gente estaria preso lá na Europa nesse momento, assim. Mas o plano é ir. O plano é, a hora que tudo isso der uma acalmada, assim, é fazer muito show no Brasil, tentar fazer essa turnê europeia e, putz, aonde a gente puder tocar, a gente quer tocar em qualquer lugar do mundo, assim, pra gente é super bem-vindo tocar. Pô, cara, que legal, Kaique. Eu acredito muito que eu tô aqui diante de um artista consagrado no mercado internacional do metal. Então, pra gente do Reverbera foi uma honra, cara, trocar uma ideia com você aí. Muito obrigado aí pela receptividade, sucesso, desejo a todos vocês aí muito sucesso e que em breve a gente possa ter a oportunidade de conversar sobre novos lançamentos, discos novos, turnês, shows. A casa é da gente aqui, né, cara? É um canal de música alternativa. A gente abre espaço para bandas novas e bandas também que já se consagraram e que estão se consagrando. No caso da banda que você trouxe aí, né, pra gente bater um papo aqui, essa grande banda que é o Hellgarden, vai dar muito certo, vai viajar muito, vai tocar muito, e claro, o brasileiro vai gostar, o mundo vai curtir, e a gente só pode parabenizar o trabalho de vocês, porque eu entendo e eu sei o tamanho do trabalho e do esforço que é colocar um trabalho, uma banda em exercício dessa no mercado, é muito louco, cara. É muito importante esse apoio e esse espaço que você está dando pra gente. É sempre ótimo falar com mídia especializada do gênero, assim, do rock, do metal, é muito importante. Então, muito obrigado pelo espaço e é nóis. Bom, Kaique, obrigado, cara. Sucesso para vocês. Em breve a gente se vê de novo, cara. Assim que vocês tiverem disco novo, turnê, quiser trocar uma ideia, falar com o público do Reverbera, a casa é nossa, meu irmão. Obrigado mesmo, hein? Tamo junto. Esse é o Reverbera Music, papo aqui com uma das maiores bandas de metal do Brasil, cara. E se não, você acha que não é ainda, espera um pouquinho que esses caras vão voltar com muita história, meu irmão. Obrigadão, Kaique. Valeu.